Ora, conforme tradição da Comissão Portuguesa de História Militar, muito boa tarde a todos. Vamos começar exatamente às 15 horas e vamos começar esta 19ª sessão do ciclo de conferências Visões do Tempo da Guerra e das Independências, 1961-1975. Muito boa tarde aos presentes e, sobretudo, àqueles que nos acompanham via Zoom, que é o essencial dos nossos... Isto? Então, é para tirarmos aqui, antes de começar a gravar. Muito bem. Vou-me embora e surpreso. Estamos prontos? Então vai começar a gravação. Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos ter o prazer de ter a 19ª de 25, 19ª sessão do ciclo de conferências Visões do Tempo da Guerra e das Independências 61-75. Meu general Alexandre de Sousa Pinto, agradeço de facto ter aceito prontamente este nosso desafio para nos falar da sua visão do tempo da guerra, do seu tempo da guerra e das independências, que viveu, neste caso, é um estudo de caso muito especial, viveu também o próprio processo de independência, designadamente da Guiné. Caro Coronel Aniceto Afonso e Mestre João Tavares, aqui presente, são os coordenadores deste evento. Muito obrigado pelo vosso contributo, no fundo, para a história oral e da guerra e das independências. Minhas senhoras e meus senhores, caros camaradas e amigos, esta 19ª sessão, que também vai ser colocada no YouTube da Comissão, tem o apoio da Associação 25 de Abril, do Instituto da Defesa Nacional, da Liga dos Combatentes e tem a chancela da Associação da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Permitam-me que o faça agora pela primeira vez, e não é por o nosso general ser o Presidente da Assembleia Geral, mas agradecer publicamente à Revista Militar a divulgação sem reservas destes eventos da Comissão Portuguesa de História Militar e, em particular, das Visões. Na prática, é um verdadeiro parceiro, até mais ativo do que alguns que eu referi, porque divulga sempre estes eventos. Muito obrigado ao general Pinto Ramalho e muito obrigado aqui ao Presidente da Assembleia Geral, ao general Sousa Pinto. De acordo com as regras deste ciclo, somente o moderador, neste caso sou eu, com imenso prazer, fará uma ou duas questões complementares da comunicação. Vou agora, obviamente, ter o prazer de fazer uma pequena, como é típico das visões, uma pequena apresentação do nosso general, obviamente conhecido da maioria dos presentes, por via Zoom, mas talvez não saibam alguns pormenores do currículo do nosso general, ou estarão já esquecidos alguns. Como sabem, foi meu antecessor, meu ilustre antecessor, entre 2003, na prática 4, foi logo em janeiro que assumiu funções, apesar de ter sido nomeado em 2003, e depois até 2020, mas vou começar então por questões pessoais. O nosso general, como sabem, nasceu no Porto, na freguesia de Miragalha, e o nosso general, tal como ontem vimos aqui, assume-se como um verdadeiro tripeiro. E o tripeiro, para um historiador, tem um significado muito especial, porque tem uma relação direta, como sabem, pela dedicação da cidade invicta a causas que envolveram a dignidade e a independência de Portugal. Meu general, não se importa, chamamos tripeiro a partir de agora, não há problema nenhum. O nosso general foi incorporado na Academia Militar em 1961, tendo sido promovido a alferes de cavalaria em 1965. Serviu no Regimento de Cavalaria número 4, em Santa Margarida, na Companhia de Cavalaria 2499 e no batalhão, fazia parte do Batalhão de Cavalaria 2870, que depois se deslocou para Angola e desenvolveu a ação operacional, de que nos vai falar, no Cubango, de abril de 69 a novembro de 70, e na região do Cachito, Ambriz, eu conheço bem, até 1971. Eu tinha familiares no Cachito e vivia em Luanda. Foi comandante do 2º Esquadrão do Batalhão número 4 da Guarda Nacional Republicana do Porto até julho de 72, data em que foi novamente mobilizado, desta feita pelo Regimento de Lanceiros número 2, para o comando da Companhia de Polícia Militar 82-42, que operou na Guiné de janeiro de 73 a junho de 74, data a partir da qual assumiu a função de preboste do Comando Territorial Independente da Guiné, com 3 companhias e 2 pelotões independentes sob o seu comando. Entre outubro de 74 e junho de 76, desempenhou as funções de ajudante de campo do general-chefe de Estado-Maior do Exército e, a partir daquela data, passou a acompanhar o general António Ramalho Yanos
que assumiu as funções de Presidente da República, de quem se manteve adjunto, ou ajudante, nessa altura já era ajudante, até novembro de 79. Foi colocado posteriormente no Regimento de Cavalaria número 4, exerceu aí sucessivamente as funções de segundo comandante e durante cerca de um ano como comandante interino do grupo de carros de combate da Brigada Mecanizada, mista independente na altura, que estava aquartelada, estava esse regimento aquartelado nessa unidade. Foi depois professor do Instituto de Altos Estudos Militares, de 82 a 89, e de 89 a 91 foi oficial de operações, e a partir de maio de 91, este chefe de Estado-Maior da Brigada Mecanizada Independente. Em setembro desse ano, regressou ao Instituto de Altos Estudos, onde retomou as funções de professor. Promovido a coronel, foi nomeado comandante do Regimento de Lanceiros, isso aí toda a gente sabe, comando que exerceu entre 93 e 95. Foi depois do SPOG, do curso de promoção oficial general, diretor dos cursos de promoção oficial superior e chefe da secção de ensino tático. Já como oficial general, foi segundo comandante do Comando Operacional das Forças Terrestres, presidente do Conselho da Arma de Cavalaria, diretor da Comissão Técnica da Arma, chefe de gabinete do chefe de Estado-Maior do Exército, que era o general Martins Barrento, até novembro de 2000, exato, em que foi promovido a tenente-general. E depois foi governador militar de Lisboa, cargo que deixou por ter atingido o limite de idade no posto em 2003, em acumulação, na altura, com funções de diretor honorário da Arma de Cavalaria. Foi depois nomeado presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, cargo que exerceu, na prática, entre 16 de janeiro de 2004 e julho de 2020, data em que foi exonerado a seu pedido. Foi agraciado com dezenas de louvores e várias condecorações nacionais e estrangeiras e está afiliado em diversas instituições, com destaque para as atuais funções de presidente da Assembleia Geral da Revista Militar e da Sociedade Histórica para a Independência de Portugal, em que eu sou vice-presidente do nosso General. O Tenente-General Alexandre Maria de Castro de Sousa Pinto vai agora preferir a comunicação intitulada Da Guerra em Angola à Descolonização da Guiné. Isto é o tema geral, o General vai ajustar, abordando simultaneamente a questão da guerra e a questão da descolonização que viveu. Meu General, muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua. E eu, entretanto, enquanto o meu General fala, eu vou introduzir aqui. Então. Muito obrigado. Gastaste uma data de tempo para explicar quem sou eu. Podias ter resumido isso a 2 ou 3 linhas, mas está bem. E cumprimento todo o pessoal que está aqui e o pessoal que está lá em casa a assistir a esta sessão. Bem, desejo para todos uma boa audiência. Se me permitem, vou mudar de lunetas, porque isto, tipo, quando chega a uma certa idade, tem que resolver estes problemas técnicos. Muito bem. O curso da Academia Militar, no meu tempo, entre 1961 e 1964, não nos preparava para a guerrilha que, entretanto, se tinha iniciado em África. Apenas me lembro de, no meu 3º ano, ter havido uma conferência feita pelo capitão de cavalaria Rui Abrantes, acabado de chegar de Angola, onde comandou um esquadrão de cavalaria na Operação de Conquista de Nambuangungo, que nos expôs o que foi essa operação e as dificuldades que uma operação destas oferecia. O meu tirocínio na Escola Prática de Cavalaria, entre 1964 e 1965, também insistiu mais na guerra convencional do que na guerra de guerrilha. Tivemos a ocasião de ouvir as experiências vividas pelo capitão de cavalaria João Ramiro Alves Ribeiro, acabado de regressar de uma comissão na Guiné, que nos deu uma ideia do que era ali a guerrilha e das diferenças substanciais entre o que ali se fazia em comparação com o que se fazia em Angola. Acabado o tirocínio, fui colocado no Regimento de Cavalaria 4, não sem antes ter feito 2 recrutas do curso de Sargentos Milicianos, ainda na Escola Prática. O Regimento de Cavalaria 4, na altura, dispunha de 2 grupos de carros de combate, um para a divisão no Novas, da NATO, e o outro territorial, em que cada um dispunha de 13 esquadrões de carros de combate, a 17 carros de combate cada um,
e um esquadrão de comando de serviços, num total de 54 carros de combate cada um dos grupos, portanto 108 carros de combate, e dispunha de um esquadrão de reconhecimento com 6 carros de combate. Era o que havia de melhor no exército português, mas ali os exercícios e a instrução estavam completamente virados para a guerra convencional. Já tinha começado, entretanto, a guerra no ultramar, para onde seguiram grande número de capitães que, obviamente, desguarneciam as unidades no continente. Como subalterno, no Regimento de Cavalaria 4, comandei os 1º, 3º e 6º esquadrões de carros de combate. Portanto, não fui comandante de pelotão, fui comandante de esquadrão. E fui diretor da escola regimental, onde os oficiais e sargentos eram professores dos analfabetos que só passavam à disponibilidade com, no mínimo, a 3ª classe, mas onde se ensinava até à 4ª classe da instrução primária. Tinha cavalo distribuído e ia fazendo alguns concursos todos os anos. Era tenente quando, em 1967, casei. Entre parênteses, digo aqui que o casamento na altura exigia determinadas condições, hoje completamente impensáveis para qualquer cidadão deste país, muito bem, nem mesmo para os militares. Mantive a colocação até à promoção a capitão, sendo de imediato mobilizado para o ultramar. Chamo, portanto, a vossa atenção para o facto de que fui mobilizado para uma guerra de guerrilha no ultramar, sabendo pouco sobre o ultramar e muito pouco sobre a guerrilha. A mobilização implicava um estágio... Epá, peço desculpa de interromper aqui. O que é que isto apareceu aqui? Alguém Fui eu. O inicial... Pronto, mas deixa estar, já fiquei. A mobilização implicava um estágio em Lamego em operações especiais sobre guerra subversiva. Frequentei durante 3 semanas com outros oficiais mobilizados. Era durante este estágio que nos eram indicadas as unidades a formar e, por antiguidade, cada um escolhia a unidade que preferia integrar. Claro que os mais modernos, era o meu caso, ficavam com o que ninguém queria. E a mim e a outros 2 capitães do meu curso foi destinado o comando das 3 companhias do Batalhão de Cavalaria 2870, que se destinava a Angola, e era mobilizado pelo Regimento de Cavalaria 3 em Estremoz, para onde seguiríamos em dezembro, a fim de receber os recrutas que, após a instrução, seriam também eles mobilizados para integrarem as companhias 2498, 2499 e 2500, que constituíam o Batalhão 2870. Só sabíamos que o destino seria Angola. A instrução decorreu em Estremoz entre dezembro de 1968 e março de 1969, para em abril o batalhão embarcar na estação de caminho de ferros de Estremoz, com destino ao Cais da Rocha do Conde de Óbidos, em Alcântara, onde o navio Vera Cruz nos aguardava, assim como a muitos outros. Embarcámos uns largos milhares de homens, depois de uma cerimónia militar e de uns minutos de intervalo para despedidas dos muitos familiares ali presentes. O Vera Cruz era um excelente navio de cruzeiros, requisitado para transporte de tropas, e para isso era-lhe atribuído um oficial superior da Marinha como comandante de bandeira, e o comandante mais antigo do Exército a bordo assumia o comando das tropas embarcadas. A viagem decorreu sem incidentes, com os oficiais lindamente instalados na 1ª classe, os sargentos na 2ª classe e as praças nos porões transformados em casernas. Nos primeiros dias, os enjoados não apareciam nas formaturas e nas atividades que se iam organizando para manter o pessoal entretido. Ainda em abril, e agora temos aqui uma carta de Angola, ainda em abril atracámos na Baía de Luanda e, uma vez desembarcados, desfilámos pelas ruas de Luanda, devidamente aplaudidos pela população, e fomos instalados no Grafanil, uma espécie de depósito de adidos, durante a semana em que nos mantivemos em Luanda para receber armamento e equipamento e para ouvirmos alguns, mas poucos, detalhes do nosso futuro na província. Só agora soubemos que o destino era o Comando Cubango,
por lá mais conhecido como sendo as terras do fim do mundo. Já tínhamos usado o comboio entre Estremoz e Lisboa, o barco entre Lisboa e Luanda, e agora, de Luanda à Nova Lisboa, seguiria todo o batalhão em coluna alta. Reparem, Luanda está aqui, Nova Lisboa está para aqui, isto a brincar aqui faz-se muito depressa, mas isto eram muitos quilómetros para fazer em coluna alta. Seguiria, portanto, entre Lisboa e... Não, onde é que está isto? A partir de Nova Lisboa, o comando do batalhão, com as duas companhias 2498 e 2500, continuava em coluna alta ao caminho de Serpa Pinto, que era a capital do comando cubano. Enquanto eu, com a companhia 2499, apanhava o comboio para seguir viagem entre Nova Lisboa e o Luso. No Luso, eu, à frente de metade da minha companhia, embarquei num Noratlas para a Henriquinha, no extremo oposto de Serpa Pinto. Serpa Pinto está de um lado do comando cubano, Serpa Pinto está aqui e a Henriquinha está ali. Portanto, estão a ver, eu tive que fazer de comboio esta distância e depois de avião para ali, enquanto que os outros vieram daqui para aqui, continuaram em coluna alta. No regresso, o Noratlas que me tinha levava para o Luso meia companhia rendida, enquanto o comandante que íamos render se mantinha comigo naquela semana. O meu alferes mais antigo manteve-se no Luso durante essa semana, seguindo depois por forma a completar a rendição. Uma vez na Henriquinha, eu aqui vou-vos dizer que a Henriquinha está, alguns por aqui, está aqui um bocadinho mais acima. Está aqui este. Mas não é isso, é que aqui na imagem não me aparece. É mais acima, é para aqui. Pronto. Está aqui, em números redondos é por aqui. Exato. A Henriquinha, que é aqui, ao abrir a porta do avião, deparei na pista com o capitão Rio de Carvalho. Enorme, era um homem enorme, de tamanho, em tudo, em altura, em volume, todo ele era grande. Aguardando-me com o seu ar bem disposto e tendo ao lado uma seta com a indicação: Lisboa, 13.999 quilómetros. Depois dos cumprimentos de boas-vindas, enquanto nos dirigíamos para o acortelamento, perguntou-me se já tinha nomeado o pelotão que tinha de seguir nesse mesmo dia para o destacamento da Coutada do Mocuço. Desconhecia completamente este facto, assim como o que isso implicava. Ora, reparem, eu já indiquei aqui a Henriquinha e está aqui embaixo a Coutada de Mocuço. Portanto, eu tinha que mandar nesse mesmo dia um pelotão daqui para a Coutada de Mocuço. Antes de entrar em pormenores, quero dar-vos alguns dados estatísticos para melhor perceberem onde eu estava metido. Angola, com os seus 1.246.700 km², é 14 vezes e meia maior do que Portugal continental, com os seus escassos 89.000 km². O Comando Cubango tem 192.000 km². O Comando Cubango só, por conta dele, são 192.000 km². Isto é, 2,2 vezes maior do que Portugal. E a zona de responsabilidade na Henriquinha, que aqui vem desenhada a verde, essa zona tem os seus, em números redondos, 40.000 km². Era sensivelmente o território de Portugal a sul do Rio Tejo. Era a minha área, era isso. O capitão Rio de Carvalho disse-me então que o pelotão que eu tinha que nomear de imediato iria ocupar o destacamento da Coutada de Mocuço, que ficava a cerca de 300 km de distância, sem picada, com trajeto a fazer por azimuth e bússola, e que demoraria 2 dias e meio, com um dia de sobreposição para o regresso do pelotão a render. Se puder fazer de forma a que esse pelotão teria que estar na Henriquinha a tempo de embarcar no Noratlas, que uma semana depois levava o restante pessoal para o Luso. Isto é,
aquele pelotão tinha 2 dias e meio para chegar à Cotada do Curso, tinha um dia de sobreposição com o pelotão que lá estava, que por sua vez tinha 2 dias e meio para regressar à Mariquinha, para ter tempo, isto por fazer a semana que ele tinha que ir embora. Epá, como calculam, acrescentou ainda que teria que mandar com o pelotão uma equipa de mecânico auto, porque o destacamento só dispunha de uma única viatura, com a qual teriam que fazer mensalmente no Dirico, a 200 km de distância. O Dirico está aqui, cá em baixo, vem ali, Dirico, portanto, da Cotada de Mocuço, 200 km até o Dirico. E 200 km de fronteira na Namíbia, tinham que fazer lá a recolha do que lá seria deixado pelo movimento de viaturas logístico. Se a viatura avariasse, não havia maneira de levantarem os bens para a alimentação do pessoal. O correio e os frescos seriam semanalmente entregues por lançamento de uma avioneta, pois não havia pista. Fiquei siderado. Nada estava preparado para uma situação destas. Pensei em qual seria o meu alferes mais desenrascado para o poder meter em tais assados. Quando o chamei e lhe disse o que era preciso fazer, penso que eu próprio estaria tão branco quanto o vi ficar a ele. Mas encarou a missão com alma de alentejano, que era o que ele era. Preparou tudo e lá partiu, deixando-me em transe permanente enquanto não o soube chegado ao destino sem problemas. Durante a semana de sobreposição, fiquei a saber que me era dado de reforço um pelotão do Regimento de Infantaria de Luanda, que seria destacado na Luiana. A Luiana está mesmo aqui, naquele biquinho. Onde é que ele está? Vê-se ali? Não. Vê-se. Onde é que está? Não estou a ver. Ali na frente. Não estou a ver, é o sinal. É exato, é ali. Pronto. Um Está aí, mesmo no biquinho está a Luiana. Há a módica quantia de 500 km de Henriquinha. Portanto, entre mim e o pelotão que me era entregue, são 500 km. E junto a mim, na Henriquinha, eu era reforçado por um pelotão de GEs. GEs, grupos especiais. Eram tropas nativas que eram treinadas com e armadas e que podiam fazer na sua área determinadas atividades militares. Um dos meus pelotões seria desticado no Ribungo, a 120 km. O Ribungo... Agora está lá em cima do lado esquerdo. O Ribungo... Onde é que ela está? Agora está lá em cima da bolinha. Está ali. Não, está aqui. O Ribungo, estão a ver aquela... Eu não vejo ali na coisa... Ela está na ponta. Ficou lá em cima do lado esquerdo. Deve estar mais ou menos por aqui. Fui eu que levei sem querer. O Ribungo está a 120 km de Henriquinha e ali havia um destacamento da Armada com uma lancha que fiscalizava o Rio Coando e um pequeno destacamento da Polícia de Segurança Pública de Angola com 3 polícias. Não tinha mais nada, tinha isso. O dispositivo da companhia consistia, portanto... Epá. Agora é que é pior. É só um instantinho, parem lá isso. Agora já se viu bem. Já estava a prever esta. Não precisa de ajuda? Não. Preciso a imagem. Está por aqui. Estou prevenido. Já vinha com algodão e tudo. Pô, se houvesse seria. Infelizmente houve. Se quiser antes o rato também. Já posso? Sim, sim. Segurança Pública com 3 polícias. O dispositivo da companhia consistia, portanto, no comando, com um pelotão de comando de serviço e um grupo de combate reforçado por um grupo de GEs na Henriquinha, um grupo de combate na Cotada do Mocuço, um grupo de combate no Ribungo, um pelotão do Regimento de Infantaria de Luanda na Luiana, uma lancha de fiscalização no Ribungo. A missão principal consistia em permanecer em patrulhamento no território procurando detectar grupos INE que se infiltravam para reabastecer o seu pessoal na zona militar leste, a norte, e que não tinham qualquer interesse em ter contacto connosco, por isso ser impeditivo do cumprimento da missão que era a deles. Portanto, eles fugiam de nós como o diabo da cruz para poderem garantir que chegavam ao seu destino com o apoio que lhes queriam dar.
a nossa zona de ação, era limitada a sul, como se vê aqui, com a Namíbia. Então, ainda sob a administração da África do Sul, que era a nossa aliada. E a leste, pela Zâmbia. Toda esta zona aqui era a Zâmbia. A nossa zona de ação era limitada a sul, para a fronteira com a Namíbia, então ainda sob a administração da África do Sul, nossa aliada. E a leste, pela Zâmbia, que dava guarida aos movimentos terroristas, nomeadamente à UNITA. Esta fronteira leste era difícil de concretizar no terreno, porque era definida pela margem esquerda do rio Quando, na sua máxima linha de cheia. E como o rio corria em zona de chana, qualquer subida de alguns centímetros correspondia ao aumento de quilómetros na sua largura. Isto é, normalmente não era o rio que definia a fronteira, havendo zonas de território português muito para além do rio, na margem zambiana. A nossa área tinha características que não correspondiam ao que até então era para mim a ideia que tinha da África. Estávamos já muito próximos do Trópico de Capricórnio, portanto, em zona de clima quase temperado, em que em determinada época do ano, no meio do dia, suportávamos entre 25 a 30 graus positivos e à noite entre 5 positivos e 7 negativos. Enquanto em outras áreas, em outras épocas, chegava aos 40 durante o dia e a mais de 20 durante a noite. Estávamos nas bordas do deserto do Kalahari, terreno arenoso com vegetação rasteira e plana, ou com um ligeiro relevo, que era, no entanto, um paraíso de caça. A primeira unidade que ocupou esta zona de ação foi em 1966-67. E a descrição dela feita diz que, e sou citar, os seus raros e maus itinerários, pântanos e outros obstáculos tornavam muito difícil o acesso aos objetivos. E o inimigo já estava equipado com armas automáticas e explosivos com os quais emboscava colunas e usava minas anticarro e antipessoal. E exercia todo o tipo de violência sobre as populações que não queriam colaborar com ele. Por outro lado, ali se encontravam dois tipos completamente diferentes de raças nativas. Os bantus, pretos retintos, politeístas, qualquer coisa era um deus, e poligâmicos, com um número ilimitado de mulheres, tantas mais quanto mais rico era o homem. E em que as mulheres, sendo quase escravas, que tudo faziam para eles nada fazerem, eram em simultâneo quem no fundo mandava, porque o herdeiro do sobado era sempre um sobrinho, filho de uma irmã do soba, porque esse tinha garantido o sangue do soba, enquanto os seus próprios filhos podiam tê-lo ou não. As mulheres eram objeto de compra e venda, como qualquer animal, compra temporária ou definitiva, conforme o acordado entre o comprador e o vendedor. E os busquímanos, a outra raça, era uma raça baixa. Os mais altos teriam 1,60 m de altura, pele clara, nariz afilado e beiços finos, com olhos enviesados tipo chinês, monoteístas e monogâmicos, totalmente nómadas, sem local fixo para se instalarem mais de 2 ou 3 dias, dormindo normalmente ao relento e com o corpo coberto das cicatrizes provocadas pelas queimaduras das fogueiras junto das quais dormiam nas tais noites muito frias. Odiavam-se mutuamente e nós aproveitávamos esse ódio em nosso favor, pondo-os frente a frente quando tal nos era conveniente. O facto de o inimigo não estar interessado em encontrar-nos dava-nos a garantia de que as nossas instalações não eram atacadas. E assim pensei que poderíamos ter connosco as nossas famílias. Consultado o pessoal, surgiram interessados, entre os quais eu próprio. Fabricaram-se blocos de barro com tijolos, como se fossem tijolos, e construíram-se 2 blocos duplos, com quarto, sala e pequena cozinha, fora, mas junto ao quartel. Enquanto vim de férias no Natal, levei comigo a minha mulher e o meu filho, que tinha acabado de fazer 1 ano. E já lá fui encontrar 2 outras famílias que também para lá tinham ido. Não aquecemos o lugar, porque o comando do batalhão decidiu rodar as companhias. Nós fomos rendidos na Riquinha pela Companhia de Cavalaria 2498, que foi rendida em Serpa Pinto pela 2500, que nós rendemos no Cuito Canaval.
Este episódio tem a sua piada, porque fomos visitados pelo general comandante da região militar de Angola, quando as casas já estavam numa fase adiantada de construção, que visitando-as e conhecendo o fim a que se destinavam, afirmou que o comando Cubango já tinha Serpa Pinto e que daqui a alguns anos talvez viesse a ter Sousa Pinto. Mas, no tempo da cavalaria, da Companhia de Cavalaria 2498, cujo comandante para lá tinha levado a mulher e um filho que estavam com ele em Serpa Pinto, foi também visitado pelo general sucessor do anterior, que considerou inconveniente a presença de famílias naquele local e, regressando a Luanda, assinou uma determinação nesse sentido, levando à punição do capitão que, afirmando que a mulher não era militar e não lhe obedecia, recusava sair. Na Henriquinha éramos abastecidos de frescos uma vez por semana via Norápolis, vindo do Luço, e uma vez por mês por MVL, que a partir de Serpa Pinto prefazia os 800 quilómetros que nos separavam em 12 dias, demorando outro tanto no caminho inverso, restando-lhes uma semana para fazer a manutenção, carregar e arrancar para um novo MVL. O mesmo se diga para o MVL que de Serpa Pinto se dirigia ao Dirico, não chegando até à cotada de Mocuço, para que a duração do trajeto não impedisse a sua regularidade. Na Henriquinha, eu era a autoridade única em todas as atividades. Militar, administrativa, sanitária, religiosa, etc. Tudo, não havia mais outra. Portanto, o comandante daquela companhia era o Deus lá do sítio. Era ele que tinha que resolver tudo. Depois de 10 meses na Henriquinha, mudámos para o Cuito Canaval, com uma situação operacional diversa da anterior. O território era de menor dimensão, conforme se vê aqui, a zona do Cuito Canaval está aqui pintada da mesma cor, mas vê-se que é uma zona muito menor do que a zona da Henriquinha. Aí fomos reforçados em permanência com um pelotão de comandos e com 3 grupos de grupos especiais, de GES. E mantivemos um destacamento do Lupiri a norte do Cuito, lá em cima. Está ali. Lupiri. A norte do Cuito, e já em zona de grande atividade do inimigo, porque substituía o pelotão mensalmente para descanso. Aqui havia já um pequeno núcleo populacional reduzido em face da situação operacional, mas mantendo ainda um posto administrativo com o administrador e o seu secretário. No posto, ausentes para maior segurança, tinham deixado as casas que lhes competiam e nós aproveitámos para nos instalarmos e às nossas famílias, aumentadas com o major oficial de operações do batalhão, que para estar mais centralizado na área, em vez de estar em Serpa Pinto, como seria natural, ali estava instalado. No Cuito dispunhamos de uma excelente pista com capacidade para aterrarem C-130, junto da qual a Força Aérea construiu umas excelentes instalações para um seu destacamento, com um major-piloto, um alferes e um cabo, cuja missão era fazer a ligação com a base sul-africana instalada junto à fronteira de Irico-Runto, cá embaixo. Irico está aqui. De Irico-Runto, para o apoio que nos era cedido em meios aéreos, nomeadamente hélices para apoio operacional e aviões para apoio logístico. Na pista estavam em permanência 2 hélices, 2 hélices sul-africanos e as respectivas guarnições, mas caso a caso eram reforçados conforme as necessidades operacionais. A nossa permanência no Comando Cubango prolongou-se entre abril de 69 e novembro de 1970, 20 meses. Neste slide aqui pode-se ver as zonas de infiltração do inimigo, nomeadamente aqui na zona de Comando Cubango. Vê-se que havia gente que entrava aqui pelo sul, mas todos eles depois viravam para cima, porque a finalidade deles era realmente chegar à zona militar leste, não era chegarem-nos a nós, por contrário, eles ali pretendiam, a não ser no Cuito Canaval, que aí já estava em zona, já estava muito ligado à zona militar leste e aí já havia combate, mas em todo o resto eles queriam era que a gente não os visse. A nossa permanência no Comando Cubango prolongou-se entre abril de 69 e novembro de 70, durante 20 meses, fins dos quais o comando-chefe decidiu dar-nos algum descanso,
mandando-nos para uma zona de menor intensidade operacional. Das terras do fim do mundo, que, como vimos, eram de clima quase temperado, passámos para uma região mais próxima do Equador, isto é, para um clima caracteristicamente tropical, com vegetação luxuriante e intensa, onde o sol penetrava com dificuldade, portanto cá em cima agora estamos já no norte de Angola, saímos do sul de Angola e viemos aqui para o norte de Angola. Penetrava com dificuldade e as chuvas e trovoadas eram de curta duração, mas de uma intensidade inimaginável para um europeu que as não tivesse ainda vivido. Desta feita foi a minha companhia que ficou junto ao comando do batalhão na Fazenda Tentativa, na área do Cachito, a cerca de 60 km de Luanda. Cachito está aqui, Luanda está aqui, o Cachito está logo a 60 km aqui em cima. A que nos ligava a uma estrada asfaltada de boa qualidade e onde a possibilidade da atividade do INA era praticamente nula. As outras companhias foram instaladas nas Mabubas, a 10 km da Fazenda Tentativa, e no Tabi, mais longe e mais a norte. Tendo-nos sido atribuída, em reforço, uma companhia aquartelada no Cachito, na vila de Cachito. A nossa área operacional ia junto à costa atlântica até Embrizete, esta zona aqui pintada a verde. E reparem, a escala é mais ou menos a mesma dos dois mapas de Angola. Agora reparem o tamanhinho desta zona com o tamanho do Cuando-Cuando. Já relativamente próxima de Cabinda, na nossa zona de ação, o inimigo, embora carecendo de armas e munições naquela altura já, executava curtas flagelações a colunas e aquartelamentos e, para estas se evitarem, a atividade operacional consistia fundamentalmente em patrulhamentos, escoltas e, essencialmente, na abertura e segurança e proteção de itinerários e de controle, defesa e ação psicossocial junto às populações. Nesta fase, o major oficial de operações que estava connosco no Cuando-Cuando foi mandado apresentar no quartel-general de Luanda, não sendo substituído, pelo que eu, sendo o capitão mais antigo e o que estava junto ao comando do batalhão, acumulei o comando da companhia com o cargo de oficial de operações. Era uma zona de fraca atividade do inimigo, mas que obrigava a grande cuidado, pois era normal que essa fraca atividade nos permitisse facilitar, e quando se facilita, são garantidas graves consequências. A nossa permanência na área manteve-se até maio de 1971, quando nos foi dada por fim da comissão e, de novo, no Grafaril, preparámos o regresso no nosso já conhecido Veracruz. Regressado à metrópole, fui desafiado e aceitei ser colocado na Guarda Nacional Republicana para comandar um esquadrão motorizado do Batalhão número 4, aquartelado junto ao Estádio das Antas, no Porto, a minha cidade natal, mas onde até então nunca tinha sido colocado. Foi sol de pouca dura, porque ainda antes de um ano de metrópole, fui novamente mobilizado para o ultramar e tive que me apresentar no Regimento de Lanceiros para formar a companhia de polícia militar que iria comandar na Guiné. Foi pouco tempo, mas ainda serviu para conhecer uma força militar de segurança que me foi muito útil para o comando da Polícia Militar e, como em acumulação, fui diretor da Escola de Condução da Guarda Nacional Republicana, que dava instrução e examinava os guardas, sargentos e oficiais em todos os tipos de veículos, achei que não me ficava bem conceder cartas em áreas em que eu próprio não era credenciado. Assim, tirei todas, desde motos a motos com sidecar, a pesados com e sem atrelado e a autocarros de transporte pessoal, etc. Fiquei habilitado a tudo isso, muitas delas, claro, sem no futuro ter grande utilidade, mas que me mantiveram habilitado até aos 70 anos, ter que as renovar se pretendesse manter a habilitação, o que obviamente não fiz. E então, iríamos agora passar à segunda comissão. Entre abril de 72 e janeiro de 73, no Regimento de Lanceiros formou-se a Companhia de Polícia Militar 8242, com destino à Guiné, onde ficámos aquartelados em Bissau, onde aterramos em 13 de janeiro. Ficámos aquartelados em Bissau, na Fortaleza da Amura, onde se situava o comando-chefe. Recebemos de reforço 2 pelotões de polícia militar, que já lá se encontravam, um deles próximo de finalizar a sua comissão. Para além do comando e do pelotão de comando e serviços,
fiquei a comandar 5 pelotões de polícia militar. Cumpria-nos a segurança do Palácio do Governo, do Comando-Chefe e do Comando Militar, em Santa Luzia, o patrulhamento de Bissau e o seu termo, até ao aeroporto de Bissalanca, e garantir a segurança de cerimónias e de colunas alto, sempre que necessário. O território não tinha nada de semelhante com o que conhecera na comissão anterior. Eu chamo aqui a atenção só para verem que o norte da Guiné-Bissau é Senegal e todo o leste pega com a Guiné-Conakry. A Guiné tinha 36.125 km². Portanto, era 2 vezes e meia menor que a metrópole. 5,3 vezes menor que o Cuando-Cuango. E ainda menor do que a minha própria zona de ação da Nariguinha. E esse território caracterizava-se por, com as marés, perder 25% que ficava submerso, cerca de 9.000 km². Durante as marés cheias, desapareciam. Portanto, 9.000 km², 25%, portanto, um quarto da Guiné ficava debaixo d'água. E depois tornava a ficar com a coisa a seguir, que dava o resultado para as operações, as tais bolenhas, em que um tipo andava com água pelos olhos e era muito, muito complicado andar ali. Para além do que podemos considerar o continente guineense, fazia parte da província o arquipélago de Bijadós, constituído por 40 ilhas, de entre as quais a ilha de Bolama, que fora a capital até meados do século XX, antes de ser transferida para Bissau. A população era de maioria muçulmana, com uma minoria de católicos, mas distribuída por mais de 30 etnias, sendo as principais os fulas, os balantas, os mandingas, os papéis, etc. Havendo ódios ancestrais entre muitas delas, que só estavam esbatidos pela ação portuguesa. A etnia mais desenvolvida culturalmente era a fula, que, como bons muçulmanos, era viajada pela obrigatoriedade de cumprir o preceito religioso de peregrinar a Meca. Foi imediatamente antes da nossa chegada que o inimigo passou a dispor de mísseis terra-ar, abatendo os primeiros meios aéreos e pondo em causa a nossa supremacia aérea, enquanto não se encontrou o modo de ultrapassar tal problema. A pequena dimensão do território permitia que as forças inimigas, a partir das suas bases a norte e a leste, com o apoio do Senegal, pouco, e da Guiné-Conakry, total, nos atacassem com incursões rápidas tipo bate-foge, ou nos bombardeassem sem que fosse possível responder para não sermos acusados na ONU de atacar o país vizinho. No interior, os combates eram por vezes intensos e nós, em Bissau, tínhamos o reflexo pelos maiores ou menores desvarios dos militares que de lá se deslocavam para tratamentos ou para descanso. Eles vinham para descansar, mas vinham com uma pancada e lembravam-se de fazer coisas que cá são impensáveis. Mas claro, acontecia muitas vezes, o que dava uma trabalheira grande à Polícia Militar, porque percebíamos, há que perceber que a Polícia Militar não estava lá para bater em ninguém, estava lá para ajudar, o que é difícil às vezes naquelas situações, mas é que de vez em quando aquilo dava para o torto. Aconteceram durante a nossa permanência questões que vieram a ser importantes para o futuro de Portugal e da Guiné. O comandante-chefe, General Spínola, a convite de Senghor, presidente do Senegal, reuniu-se com ele e com representantes do PAIGC para ver da possibilidade de encontrar soluções passíveis de paz entre as partes. E conseguiu-se encontrar essa possibilidade, pelo que Spínola veio a Lisboa para, junto do governo, ser autorizado a continuar em frente. Tal hipótese foi excluída pelo presidente do Conselho, professor Marcelo Caetano, por considerar que tal poderia ter consequências em Angola e Moçambique e não era aceitável negociar com terroristas. Ora, nós militares sabíamos que em guerra subversiva a paz só se obtém pela diplomacia e nunca com a guerra, que nunca pode considerar-se terminada. Todos nos lembramos do que em 1961 tinha sucedido na Índia, quanto a responsabilidades. O governo, entretanto, precisava, depois de 14 anos de guerra, de encontrar fontes de recrutamento, nomeadamente de oficiais, que estavam cada vez em maior falta. Pensou que resolvia a questão, facilitando a formação com prejuízo dos que há anos estavam ao serviço. Estes 2 casos constituíram-se como ignição para reuniões que, sendo verdade que seu início foi maioritariamente corporativo,
rapidamente passaram a políticos, dando aso ao 25 de abril de 1974, em que a Guiné foi o igniador, mas que rapidamente passou à metrópole e às outras províncias. As conversações de Londres sobre o futuro da Guiné conduziram a um acordo em que Portugal concedia a independência à Guiné em setembro, mais concretamente em 13 de setembro, tornando-se necessário retrair as unidades militares, dar-lhes por findas as comissões e preparar o terreno para a entrada das forças e pessoal do PAIGC. A Polícia Militar foi chamada a desempenhar um papel importante nestas ações, bastando dizer que deixei de comandar a minha companhia, cujo comando passou ao alferes mais antigo para o efeito graduado em capitão, e eu fui transformado em no preboste do território, tendo o comando de um grupo de polícia militar constituído pela minha companhia e por outras duas pertencentes a um dos batalhões de cavalaria que foi mandado regressar a Bissau e a quem demos instrução para os reclassificar em polícia militar. A Polícia de Segurança Pública e do território ficou paralisada e todo o policiamento era feito inicialmente pela Polícia Militar e pouco depois por patrulhas mistas com elementos do PAIGC, não tendo surgido nunca quaisquer problemas, tudo sendo articulado diariamente entre mim e o Gazela. O Gazela era o nome de guerra do comandante da frente leste da Guiné-Bissau. Entre mim e o Gazela, durante um pequeno almoço comum em perfeita harmonia. Tomávamos todos os dias um pequeno almoço juntos e decidíamos o que é que se ia fazer naquele dia e nunca isto correu mal. Ele lá tratava do pelo aos PAIGCs metessem o pé na argola, eu tratava aos meus metessem o pé na argola, nunca houve problemas, correu sempre tudo às mil maravilhas. A independência da Guiné verificou-se numa cerimónia pública internacional em 10 de setembro. Mas ainda se mantiveram, isto que eu vou dizer agora é uma coisa que muito pouca gente conhece, mas que é, na minha opinião, muito importante. A independência da Guiné verificou-se numa cerimónia pública internacional em 10 de setembro, mas ainda se mantiveram algumas forças portuguesas no território, sendo aceito pelo PAIGC que na ilha de Bissau, a gente quando olha para o mapa, vê que Bissau parece que Bissau não é uma ilha. Mas o que acontece é que estes rios que estão aqui ligam-se uns aos outros. Portanto, há aqui uma zona em que este território de Bissau é uma ilha, se pensarmos no mar e nos rios que a cercam, forma realmente ali uma ilha. Na ilha de Bissau, enquanto não saísse o último contingente português, o que só aconteceu no final da primeira quinzena de outubro, se manteria hasteada a bandeira de Portugal. Sendo interessante ver a varanda da Câmara Municipal de Bissau, de um país independente, com um presidente guineense, mas com a bandeira portuguesa içada na varanda da Câmara Municipal de Bissau. Alguns anos depois tive a oportunidade para, em duas ocasiões diferentes, cumprir missões na Guiné. Uma primeira para tratar de assuntos entre o presidente Ramalhianos e Luís Cabral, tendo ali passado uma semana e contactado diversas entidades e antigos conhecidos, e uma segunda fazendo parte da delegação que acompanhou o presidente Ramalhianos em visita de Estado à Guiné-Bissau, e que foi um êxito político e diplomático estrondoso, com situações curiosas de que mais adiante referirei. Os ódios tribais que referi surgiram logo após o 25 de abril, quando, para copiar o que os jornais relatavam na metrópole, em Bissau se quis sanear os chefes. Só que, no caso concreto, normalmente, não eram estes os saneados, mas os cabo-verdianos mais graduados. Depois da independência, as velhas rivalidades que a nossa presença não permitia vieram à superfície e desencadearam sucessivas revoltas, revoluções e golpes que transformaram o território num permanente granel político e administrativo ingovernável. Regressei à metrópole nos últimos dias de setembro, onde vim encontrar uma autêntica confusão social. Tinha ocorrido a manifestação da maioria silenciosa, que foi impedida de se realizar por intervenção das forças civis e militares autoproclamadas defensoras da democracia, com a demissão de Spínola como Presidente da República e a sua substituição pelo até então Senfa, General Costa Gomes, sendo acompanhado pelos generais Silvério Marques, que era o chefe de Estado-Maior do Exército, e pelos dois generais que na Junta de Salvação Nacional representavam a Força Aérea. Spínola conseguiu, ainda antes disto,
que fosse nomeado para chefe de Estado-Maior do Exército, em substituição de Silvério Marques, o governador e comandante-chefe da Guiné, que estava de regresso. Este, ainda na Guiné, com quem eu tinha trabalhado muito estreitamente, telefona-me, informando-me do cargo que vinha desempenhar e dizendo-me que me queria para seu ajudante de campo, logo que chegasse em meados de outubro. E assim me vi metido no mais íntimo do chamado PREC. Entre outubro de 1974 e novembro de 1975, estive presente em todas as reuniões, assembleias, manifestações e jogadas, entre aspas, que impedissem o descaminho do MFA para uma ditadura de proletariado que alguns nos queriam impor. Em 25 de novembro, no Palácio de Belém, estive junto do Presidente da República e dos moderados, acompanhando Ramalhianes e Jaime Neves, que na Amadora iam passo a passo contendo o golpe esquerdista que se estava levando a cabo e que nós conseguimos deter. No dia 26, fui mandado apresentar no Regimento de Comandos porque Ramalhianes queria falar comigo, para me dizer que acabara de ser nomeado por Costa Gomes para como novo chefe de Estado-Maior do Exército e me queria para ajudante de campo. Devo dizer que sabia quem era Ramalhianes, mas nunca tinha até esse dia contactado com ele. Assim, agradeci o convite, que era uma honra, mas não percebia o porquê, pois por um lado ele não me conhecia e por outro lado eu tinha um feitio demasiado frontal, não sendo capaz de dizer o que os meus chefes gostavam de ouvir, mas sempre o que eu próprio pensava. Respondeu-me que tinha informações a meu respeito que lhe chegavam. E a minha frontalidade era uma das qualidades ou defeitos que ele não só apreciava, mas que exigia daqueles que com ele trabalhassem. Fiquei sem argumentos e passei de ajudante de campo do chefe demitido para ajudante de campo do novo chefe. Que diferença, meu Deus! Acompanhei Ramalhianes durante os meses em que, como chefe de Estado-Maior do Exército, era também membro do Conselho da Revolução, estando disponível para o assessorar antes, durante e depois de todas essas atividades. E penso que não o devo ter desiludido, pois uma vez eleito Presidente da República, quis levar-me com ele para Belém. Isto é, acompanhei-o de 25 de novembro de 1975 a novembro de 1979, quando, já no final do seu primeiro mandato, regressei a Quartéis e fui para Santa Margarida como segundo comandante do Grupo de Carros de Combate do RC4. Como podem calcular, foram 4 anos intensos em que vivi situações que nunca tinha pensado vir a viver. Como exemplo, conto-vos o episódio da visita de Estado à Guiné-Bissau, em que, quando foi publicada a notícia de tal visita, o diretor de um despertino muito na moda fez 2 ou 3 editoriais desancando no Presidente da República por ter aceitado visitar a Guiné tão poucos anos depois de uma guerra sem quartel que tínhamos ali levado a cabo. E, portanto, obviamente, iria ser maltratado e desconsiderado. Yanes reagiu à sua moda, convidando o dito diretor para fazer parte da comitiva que o iria acompanhar. O que se passou na altura do embarque em Figueiredo e depois durante a estadia na Guiné foi uma tal apoteose de Portugal e de Yanes que o homem ficou rendido e teve a humildade de, em um novo editorial escrito depois do regresso, reconhecer o seu total desconhecimento da realidade. É este desconhecimento das realidades que hoje continua a notar-se, nomeadamente a nível dos órgãos de comunicação social, mas pior, a nível político. Muito obrigado. Muito obrigado nós, meu general, Agora, pela partilha. Se me permite, que a maneira como nos transmitiu levou-nos a Angola, levou-nos à Guiné e levou-nos, inclusivamente, a estes momentos após o 25 de Abril. Designadamente na parte de Angola, em que eu, inclusivamente, tinha família, junto do Grafanil e no Caxique, e eu vivia em Luanda. Obviamente, todas estas histórias me são muito familiares, mas mais importante do que isso, para a Comissão Portuguesa de História Militar, obviamente há aqui questões que eu acho que são importantes no meu jornal agora desenvolver um pouco mais. Designadamente a questão que tem a ver com as populações. Achei muito interessante o meu jornal caracterizar sempre, vê-se que foi professor no Instituto, caracterizar sempre os territórios
em termos geográficos e em termos humanos, que é uma coisa muito interessante, em termos demográficos, mais propriamente. E a primeira pergunta tem a ver exatamente com isso, tem a ver com a população. Agora estamos em Angola, com os Bantus e os Busquímenes, e depois, em termos de operações, com quem é que o meu jornal trabalhava? Julgo que seria com os Busquímenes, e a dependência deles, acho que faziam parte dos Flechas, era da PIDE. E a maneira como é que o meu jornal, como capitão, que afinal também não era só comandante de uma unidade, era também administrador civil, toda aquela zona, e nesse aspecto, obviamente, tinha até uma ligação com a PIDE. Como é que o meu jornal trabalhava essas operações com esses homens? Julgo que eram Flechas, não eram GEs. Não. Esta era uma primeira questão. Eram flechas. Exato. Os GEs eram bantus. Portanto, os GEs eram os bantus ali daquelas zonas em que nós os treinávamos, dávamos instrução militar e dávamos-lhe armamento, e eles colaboravam nas nossas operações ou até faziam operações sozinhos, mas sob o nosso comando. Relativamente aos busquímanos, eles eram elementos da PIDE. Mas a PIDE não fazia operações militares. Portanto, quando nós queríamos fazer operações e queríamos os busquímanos connosco, os busquímanos eu não referi, porque estava à espera que me fizessem perguntas e, portanto, calculei que depois veria isso abaixo. Os busquímanos, além de terem as características físicas que eu referi, tinham uma característica que não é muito normal quem não teve com busquímanos saber que ela existe. O busquímano tem faro, como tem os cães. Um homem que se perdia na mata, nós dávamos a um busquímano uma peça de roupa e eles iam atrás dele e davam com o sujeito numa coisa. Tinham características completamente inauditas para o comum dos mortais. Porque não só realmente tinham esse faro, como eram uns pisteiros absolutamente extraordinários. Vocês calculem o que é a dimensão do quanto que vai. De Serpa Pinto à Luiana são mais de 1000 quilómetros, são 1500 ou 1600 quilómetros. Chegavam-se a largar pelotões de busquímanos em Serpa Pinto, a quem se lhes dava única e simplesmente porque eles o queriam assim, não éramos nós que lhes dávamos porque nos apetecia. A única coisa que se lhes dava era um saco, tamanho saco de batatas de 50 quilos, um saco de sal. E eles faziam aqueles 1000 e não sei quantos quilómetros entre Serpa Pinto e a Luiana, atravessando aquele mar de areia, porque aquilo era areia, com falta de água e não sei quantos. Com o sal porquê? Porque caçavam o que iam comer e precisavam do sal para aquilo. Precisavam do sal para eles próprios. E tinham coisas que absolutamente extraordinárias. Eles olhavam. Eu busquei-me, estou com sede. Olho ali à volta, vou direitinho a um sítio, cavo e sai-me um ovo de avestruz cheio de água. Eles tinham sinais cabalísticos. Eles montavam, arranjavam maneira de muito facilmente, mas só eles, quer dizer, a gente não via nada. A gente não via absolutamente nada que diferenciasse aquilo daquilo. E eles sabiam perfeitamente que ali estava o ovo com água e ali não tinha ovo nenhum com água. E quem diz o ovo com água diz determinadas plantas que, mastigando aquilo, correspondia a ter água. Eles atravessavam aqueles 1000 e tal quilómetros com um saco de sal, que era a única coisa que a gente lhes dava. E quando chegavam ao fim daquilo tudo, eu disse há bocado, isto é um bocado complicado, mas o tal ódio visceral que eles mantinham com os bantus é porque os busquímanos eram a raça inicial da África. Os primeiros habitantes da África eram os busquímanos, não eram os bantus. Os bantus foram hordas que invadiram a África, derrotaram os busquímanos e os transformaram em escravos. Por isso é que era o ódio ancestral dos busquímanos aos bantus, era isso. Eles eram os escravos dos bantus. De maneira que aqueles que ainda não tinham sido escravizados estavam sempre a ver quando é que seriam. Portanto, aquilo era um ódio de morte. Daí que nós não conseguíamos. Nunca consegui, e fiz muitas operações em que os busquímanos entravam, nunca consegui que eles, quando apanhavam elementos do inimigo, traziam o armamento e traziam as orelhas dos gajos. Diziam para dizer, taques, 10 orelhas porque apanhou 5. Estão aqui as armas e as 10 orelhas.
E a gente dizia, mas eu não quero orelhas, quero os tipos para os interrogar. Não havia hipótese, pá. Não havia hipótese. Era uma coisa, aquilo era visceral naqueles sujeitos, pá. Mas eram uns tipos completamente diferentes na maneira de pensar. Basta que diga que só tinham uma mulher, e era para a vida, era para a vida, só tinham um Deus, que era um Deus que vivia lá num outro céu, que não seria o nosso, era um céu Deus, enquanto que os outros tinham N mulheres, N deuses, N não sei quanto, eram maneiras de pensar e de estar na vida completamente diferentes. E o que eu queria chamar aqui a vossa atenção era um aspecto para um miúdo, digo eu, de 25 ou 26 anos, que era a idade que eu tinha quando para lá cheguei. Nunca tinha posto os pés em África. Nunca tinha ouvido falar em mosquimanos. Opa, chegar ali e depois termos que apreender muito rapidamente como é que são estes e como é que são aqueles, porque a gente não pode chegar lá e impor as nossas leis. Eu não posso dizer a um bantu, tu tens 10 mulheres, não podes, só podes ter uma. O quê? Não é pensável. Portanto, tive que muito rapidamente me aperceber de como é que aquilo funcionava, de convencer os meus homens que aquilo era para funcionar assim, não era para funcionar de outra maneira, e que, portanto, que nós teríamos que nos habituar àquilo e apoiar o que era de apoiar e não apoiar o que não era de apoiar. Portanto, não é fácil. Não é fácil a gente sair daqui de Lisboa sem saber nada disto, aterrar num local e deparar com um panorama destes. Depois tudo aos milhares de câmbios. Vocês não podem supor o que eu me senti durante 3 dias, enquanto não soube que o tal meu alferes tinha chegado ao destino. Um tipo, dizer a um alferes, um alentejano, que saiu do Alentejo, bem 5 ou 12º, ou já andava na universidade, para ser alferes na altura, era preciso pelo menos frequentar a universidade, para ser alferes. Epá, mas agora se chegar assim, olha meu caro amigo, tu vais daqui para o Coutada de Mocuço, são 300 quilómetros, pegas na carta, pegas no azimute, e vai, isso não acerta. Isso não acerta e vai ali ao lado. Vai parar à Namíbia. Oh, pai, um tipo fica com o credo na boca, pá. É um susto completo. Mas a gente realmente consegue, né, quando é preciso, consegue as coisas que a gente não imagina. Não imagina que fosse possível. Não me passava pela cabeça que fosse possível chegar à Narriguinha e dizer assim: epá, daqui a 1 hora tem que seguir um gajo para daqui a 300 quilómetros, não há cá estradas nem há nada, é direito para aqui fora. É uma sensação horrível. Muito obrigado. Eu tenho uma segunda questão, mas eu tinha algo prévio, porque nós, quando o meu jornal começa por dizer que não teve formação nenhuma em contra-subversão na academia, e estamos a falar até 64, e depois também foi para Santa Margarida e continuou. Não estou a falar até 64, estou a falar até 65, foi quando eu nasci. Pode ser que tenha começado. A Academia Militar começou em 67, 68, esse tipo de instrução, já com os capitães que tinham vindo da África, alguns já depois do seu curso. Mas, infelizmente, foi um período muito longo e que não houve esse tipo de formação para além daquelas palestras. E depois, ao estar numa unidade de carros de combate, a SAIM da NATO, obviamente, estava preocupado, era com todos estes carros de combate que agora não temos, 108 carros de combate, eu fixei o que disse, mais a parte do grupo de conhecimento. Mas a minha pergunta agora era mais de outro âmbito, até ligada àquilo que nós falámos ontem aqui, com o Coronel David Martel, tem a ver com Spínola. E o meu jornal teve um período com o Spínola na sua missão na Guiné, ele depois saiu, o meu jornal continuou, mas na sua relação com Spínola, porque isso é pouco tempo antes, julgo 2 meses antes, de Portugal e o Futuro. Portanto, o meu jornal teve relacionamento, estava em Bissau com ele, apercebeu-se, digamos, para além da história que contou, em termos históricos nós sabemos, da proposta que fez a Marcelo e que veio para trás, com medo do contágio à Angola e Moçambique. Estou a dizer, digamos, na relação com os seus oficiais, Portugal e o Futuro estava presente no seu discurso. Sobre isso posso referir o seguinte: eu cheguei em janeiro de 73 e o General Spina saiu no fim do ano de 73. Portanto, tive praticamente um ano com ele. Exato. Depois, no ano seguinte, no princípio de 74, apareceu o Jornal Betancourt. Portanto, tive os dois, digamos assim. Eram 2 grandes generais, sendo completamente diferentes um do outro. O Jornal de Spínola era um troupier, como a gente pode dizer, usando o termo francês.
o general Spina metia-se no helicóptero e ia para o meio dos tiros, pá, ia para o meio dos não sei quantos. Isto, nós sabemos, nós militares sabemos que isto tem influência portanto, havia um grande número de militares que tinham uma adoração, adoração talvez não seja o termo correto, mas tinha uma impressão pelo general Spina, pela sua coragem, pela sua não sei quais. Em contrapartida, não era um homem muito fácil. As vozes correntes eram o general Spínola, que era de cavalaria e do colégio militar. Quem não for de cavalaria e do colégio militar tem que se esforçar muito mais que os outros, porque os de cavalaria e do colégio militar, à partida, são bons. E depois pode ser que sejam maus, mas à partida são bons. Os outros, à partida, são maus e depois podem ser que sejam bons. Portanto, e eu não estou talvez a exagerar um bocadinho, mas havia um bocadinho esta coisa. Como eu sou de cavalaria, mas não sou de colégio militar, não tinha essa coisa. Eu contei há um bocado uma história que eu julgo que é exemplificativa. Eu, no dia em que cheguei, no próprio dia em que cheguei, chegámos mais ou menos à hora do almoço, e mal entrei na Fortaleza da Amura, que era onde íamos ficar instalados, estava lá a companhia que eu ia render. O capitão, comandante da companhia, que por acaso até era do meu curso, disse-me: opá, nós logo à tarde, não, amanhã de manhã, temos uma reunião com o general Spina. Uma reunião com o general Spina, e também tens que ir. Também, o que é que se passa? Epá, houve aqui uma chatice e tal, deve ser para levarmos uma pisada. Bom, lá fomos no dia seguinte de manhã ao general Spina. E o que era? 2 ou 3 dias antes de eu chegar, tinha havido um jogo de futebol entre o regimento, o batalhão de comandos africano e, não me lembro quem eram os outros tipos. Era um jogo de futebol em que eram os comandos africanos. Assim, opa, e os comandos africanos, como os comandos portugueses, são brutos, são não sei quanto, mas a certa altura deram para lá umas caneladas, e aquilo pagou-se tudo a candeias às avessas, deu tudo à patada. Opa, e no meio daquele granel, a polícia militar não teve outro remédio senão ir lá separar aquilo. E para separar aquilo, não é com, menino, podes ir para ali. Não, tem que ser à cacetada também. Resultado. O que é que acontece? Acontece que o general Spínola queria dizer, e por isso queria que eu fosse, que era para eu ficar logo no primeiro dia a saber as linhas com que me havia de cozer, é que, sim senhor, a gente tem que fazer, mas tem que ter cuidadinho, porque isto, não sei, arranjem lá uns panos para aquilo quando ver não fazer galo. Vocês têm que mandar os gajos fazer aquilo que é coisa, mas não podem fazer não sei quantos, porque senão eu tenho que vos dar uma porrada, meu. Portanto, aquilo era sempre a doer, digamos assim. E o general Spínola, nessas coisas, não perdia tempo. Dizia o que é que queria e como queria. Dizia o que queria e como queria. E as pessoas sabiam que o faziam como ele queria e como queria, ou havia chatice. Mas a mensagem política transparecia. Ora bem, é isso que eu ia dizer. Transparecia. Porquê é que eu disse aqui que a Guiné teve muita influência nisto? Porque era a influência do Spínola. É que o Spínola tinha ali uma corte, digamos assim, que ia difundindo. Portanto, ele chegou e disse à corte o que é que o primeiro-ministro, não era na altura, não era presidente do Conselho, o que é que o presidente do Conselho tinha dito. A corte vai difundindo. Daí e depois vocês sabem como é. Passa a palavra. Todos, na Guiné, todos nós sabíamos que o PAIGC estava disponível para aceitar uma coisa que parecia que até nos seria muito favorável, e é o poder político que diz: não, senhor. Portanto, e com a tal frase, há uma frase que ele diz, que pelo menos que foi difundida, eu não assisti à frase, mas que era: prefiro uma derrota militar a uma... Como é que é? Prefiro uma derrota militar a ceder a conversações com terroristas, uma coisa qualquer assim por cima. E nós, em 61 tinha sido a cena da Índia, em que a derrota militar, os militares é que eram culpados. A política não tinha culpa nenhuma do que aconteceu na Índia. Os militares é que não tinham querido defender a Índia. Vai acontecer aqui a mesma coisa. Isto, não há hipótese nenhuma de se ganhar uma guerra destas, e portanto vamos perder a guerra, demora mais um ano, mais 2, mais 10, mais 10, mas vamos perdê-lo. E quando a perdermos, a culpa é dos militares, não é? Não é dos políticos. E isso aí, obviamente, começou a mexer os cordelinhos, porque é óbvio que uma pessoa, não é, nessas circunstâncias, vai perdendo elan. E isso era perfeitamente... Sabia-se perfeitamente que o Spínola tinha conseguido encontrar soluções políticas que talvez resolvesse.
Epá, eu não quero jurar, porque isto que vou dizer agora corresponde exatamente à ideia, à coisa. Mas a ideia com que eu fiquei é que nessas conversações o PAIGC teria aceitado qualquer coisa como a 20 anos de distância. Isto é, iriam sendo chamados para o governo da Guiné elementos do PAIGC, mas não de uma vez só. Isto é, vinha um tipo qualquer que era bom lá nas agriculturas e ia para secretário da Agricultura. Vinha um outro tipo, não sei quantos. E ao fim de 20 anos haveria um referendo para saber o que é que a Guiné queria. Se quisesse independência, tinha independência. Se quisesse ficar ligado a nós, ficava ligado a nós. Provavelmente nunca quereriam ficar como colónia, mas poderiam ficar género os ingleses, como é que se chama aquilo? A Commonwealth, uma luz ao Commonwealth. Eu não conheço os termos daquilo que seria possível fazer, mas era uma coisa que era a prazo, não era para fazer no dia seguinte. Opa, se nem isto serve, opa, eu agora fico muito espantado quando leio em determinados documentos que o presidente do Conselho dizia isto ao Spínola, mas ao mesmo tempo que dizia isto ao Spínola, parece que tinha emissários em Londres e não sei aonde a conversar com o PAIGC. Isto é, ele achou que era necessário aldrabar o Spínola. Parece-me esquisitíssimo. Ou pelo menos é para o meu entendimento, é muito difícil de entender porque é que ele não foi capaz de dizer ao Spínola. Não, olha, para já, esteja quietinho, nós estamos a tratar disso do outro lado. Estamos a tratar disso, isso vai. Eu também penso que isto vai ser possível, não sei quanto. Mas estamos a tratar disso de outra maneira, não trata aí. Agora, não dizer-lhe assim, não, prefiro uma derrota militar ou a conversar com o Tuberistas. Epá, o desgraçado. Porquê é que o Spínola veio embora? Veio embora por causa disso. Disse, faça isto, eu não estou cá a fazer nada. Pois se eu estou cá, a conversa com estes tipos. Eles até me aceitam, até conversam comigo. Quando eles dizem-me não quero, então eu vou-me embora, é que venham cá outro qualquer, porque eu não vou continuar aqui. É isso que leva o Spínola a sair. O Spínola não saiu porque terminou o mandato. Saiu porque quis sair face à situação política que lhe criaram. Para quem esteve na Guiné naqueles anos, como é que ele chamava aquilo? Não é colóquios, era os congressos do povo. Opa, era uma coisa. Opa, funcionavam melhor que a nossa Assembleia da República, lá como é que ela se chama, funciona agora. Pá. Ninguém se insultava, os tipos punham os problemas, o Spínola contra-argumentava quando não era possível resolver determinados aspectos, mas procurava resolver os aspectos todos. Opa, eu não resisto a contar, eu contei aqui de um tal, referi aqui uma ida à Guiné, já depois na visita de Estado, e o tal diretor do jornal, que a certa altura viu-me lá a conversar com o tal Gazela. O tal Gazela, nessa altura, já era o chefe de Estado-Maior da Força Aérea da Guiné. Devia ter três aeroplanos, mas era o chefe de Estado-Maior, era o general, chefe de Estado-Maior da Força Aérea da Guiné. Eu estava à conversa com ele, depois daqueles pequenos almoços todos que tinha tido com ele. E o diretor do jornal pediu-me, fui lá, o que quer? Quem é esse gajo com quem está a falar? Este gajo com quem estou a falar era o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, era o comandante da força da zona leste da Guiné na altura da guerra. E pá, mas você está aí à vontade, não me apresenta. Apresento, é cá. Apresentei-lhe, o Sr. Florino tal, é o diretor de um jornal lá em Lisboa, e gostava muito de conversar consigo, este é o Sr. Florino. Opa, eu começava ali a tirar naves da púcara para lá, para pôr no jornal. A certa altura perguntou-lhe, fez esta pergunta. Eu vou dar aqui exatamente sem vírgulas. Tirem lá as conclusões que quiserem. A pergunta que fez foi, olha lá, diga-me lá uma coisa, para si, quem foi o melhor governador da Guiné? E o homem era um tipo esperto mesmo, mas tinha a quarta classe, sabia ler e escrever, não sabia mais do que isso. Disse, bom, mas isso depende para nós ou para vocês? E o outro gajo ficou, bom, sim, tem razão, para os dois, agora então para os dois. E ele respondeu assim, para nós o melhor foi o Schultz, porque íamos ganhando isto. O pior foi o Spínola, porque íamos perdendo isto. Opa, o gajo ficou completamente liquidado, pá. É esse mesmo homem que chega cá e faz um editorial a dizer assim, epá, enganei-me, eu afinal estava completamente a leste disto tudo. Só que o problema é que eles continuam a leste. Muito obrigado, meu general. Eu acho que, como testemunha, esta partilha foi muito interessante, independentemente do relacionamento que tem connosco, com muitos dos que aqui estão a ouvi-lo, contada a história
preparada como foi e contada como foi. Obviamente foi muito importante para todos nós, certamente, e basta relacionar com aquilo que ontem partilhou também connosco o Coronel David Martel, a primeira desilusão relativamente a Spínola, penso que tem muito a ver com a história que contou agora. Obviamente, independentemente do programa do MFA, ele tinha vivido intensamente esse período da Guiné, aliás, pouco depois foi vice-chefe de Estado-Maior-General e depois a seguir demitiu-se. E o livro apareceu pelo meio. Escrito o livro em que propunha uma solução. Eu acho que hoje, se calhar, percebemos melhor a primeira desilusão do Coronel David Martel. Agradeço imenso, mais uma vez, esta partilha. E tinha aqui uma oferta, e vou partilhar com todos, para o meu general, a Revista Portuguesa de História Militar, a última edição, com muito prazer. O meu general ainda não tem em papel, mas sobretudo, este livro que vai ser lançado amanhã. O meu general é o primeiro a recebê-lo e acho que merece, tendo sido presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, e tendo também relação com o general Renato Marques Pinto, que foi o meu primeiro comandante em 1979. Esta é uma obra magnífica, Portugal e as Armas, vai ser lançada amanhã nas Caves Manuelinas, às 17 horas, portanto ali ao pé do Estado-Maior. Eu convido todos os presentes amanhã a estarem com o nosso general. Ele hoje estava bem, amanhã não sei como é que está, mas será apresentado o livro pelo Tenente-General Pimentel, também a maioria dos presentes conhece, e esta é uma obra que vai ser referência, como foi o artigo dele na Revista Militar. Foi na sequência do artigo, que é o mais visto de sempre na Revista Militar, que, provocado pelo general Pimentel e apoiado pela Comissão, e permitam-me em particular destacar já aqui o mestre João Tavares, que fez um trabalho magnífico, amanhã nascerá o livro. Mas o meu general vai ter o prematuro. Eu agradeço muito, porque, como sabes, amanhã não posso estar, por força de outras razões, não posso estar no lançamento, que gostaria muito de estar, porque, além da muita consideração que merece o nosso jornal, não é todos os dias que um jornal aos 98 anos ainda escreve uma coisa destas. Exatamente. De maneira que eu espero que aos meus 98, se for capaz de fazer o mesmo, é um exemplo para seguir. Exatamente. Vamos lá ver se conseguimos. Exatamente. Muito obrigado, meu general. Muito obrigado a todos os que assistiram a esta sessão magnífica. E é uma pena, ou como diz o Pedro Esgalhado, este formato, mas é o formato que definimos desde o início, por razões que os organizadores e eu sabemos bem. Teremos outras oportunidades de discussão, como tivemos ontem e como vamos ter noutro tipo de sessões depois para o debate. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e uma boa Páscoa para todos. Obrigado.